Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais um vídeo de jornalismo do cotidiano para vocês. Hoje trazendo mais dicas, comentando mais, falando mais sobre os assuntos. Tá aí no título que eu vou comentar sobre o jornalismo ao vivo e alguns cuidados que nós temos que ter no momento em que nós estamos assistindo ou mesmo produzindo um jornalismo ao vivo. Todo mundo sabe, né, o jornalismo ao vivo, para todo mundo que sabe, né, o jornalismo ao vivo é aquele que está acontecendo naquele momento, né, a partir do momento que nós estamos assistindo, as pessoas estão lá no estúdio, estão apresentando e você aí de casa está recebendo o sinal, seja pela televisão, seja pela rádio, o que for. Normalmente, nós temos um jornalismo ao vivo 24 horas por dia no jornal. Dificilmente você vai ouvir um programa ou vai sintonizar um programa que seja completamente gravado ou que seja previamente gravado para ir ao ar, ou então que seja uma repetição do que a gente já viu. Normalmente, pelo jornal ter uma dinâmica muito grande e por ser um veículo que nem sempre as pessoas estão acompanhando ferozmente, as notícias vão circulando e, consequentemente, as pessoas vão ouvindo e os jornalistas que estão ali, a produção que está ali dentro do jornal, está fazendo com que as pessoas saibam as notícias. Por isso, muitas vezes, até alguns boletins que são previamente gravados entram no ar. Mas o jornalismo da rádio, normalmente, ele é ao vivo e 24 horas por dia. Claro que tem alguns horários que não tem tanto pico, como por exemplo a madrugada, ali entre meia-noite, 1h da manhã, que às vezes são programas gravados ou são repetições, mas normalmente o jornalismo na rádio, ele é sempre ao vivo. Passando para a televisão, o jornalismo nem sempre é ao vivo, mas a gente sabe quando não é ao vivo, quando é gravado ou quando é uma matéria, uma reportagem que foi feita antes, né, que foi montada antes, planejada antes, então a gente sabe disso. Quando a gente está vendo o âncora apresentando o jornal, ele está completamente ao vivo, não há uma gravação ali, não há algo que foi previamente gravado para entrar no ar. A única coisa que existe num telejornal que é previamente gravado é o que a gente chama de escalada, que é quando a gente sabe as manchetes do jornal. Quando o jornal está começando e aí vem o âncora, né, o apresentador do jornal e fala, ó, incêndio aconteceu em tal lugar, incêndio de não sei o que, alta do preço de não sei o que. Quando acontece isso até a abertura do jornal, normalmente essa parte é gravada, é previamente gravada para depois entrar no ar. Às vezes acontece de alguma reportagem que foi gravada nessa escalada não entrar no jornal, mas dificilmente quando é gravado a escalada, a pauta, né, ou a reportagem são derrubadas, né, não acontecem naquele jornal. Dificilmente, porque foi anunciado para o telespectador, então é capaz que você vai assistir no jornal. Por que eu falo sobre o jornalismo ao vivo, né? O que eu quero trazer em relação a esse jornalismo ao vivo? Eu vejo que tem muitas pessoas, às vezes, que questionam esse jornalismo ao vivo, né? Nossa, mas aconteceu tal coisa, nossa, o âncora deu uma rata muito grande. A gente precisa prestar bastante atenção que tudo que o repórter, né, o âncora está falando, ele está vendo no que a gente chama de teleprompter. Então, o teleprompter ele está atrás da câmera, subindo um texto que foi escrito anteriormente, possivelmente pela produção ou até mesmo pelo âncora do jornal. E aí, quando ele está naquele momento, ele está lendo aquilo lá. Pode ser que ele dê uma enrolada, não consiga falar uma palavra, tente, assim, ser mais rígido e até ser mais enfático no que ele está dizendo. Acontece, mas a gente precisa prestar bastante atenção no que é rata, no que é coisa enfática e quando o jornalista ali, né, o âncora, se enrola no que ele fala. Acontece, não tem como a gente apresentar um jornal 100% bonitinho, 100% lindo, maravilhoso, nossa, foi perfeito, você não deu rata, a gente não teve problema. Dificilmente vai ter alguma coisa assim. Você de casa, telespectador, eu de casa, telespectador também, a gente pode achar que o jornal foi super assim, maravilhoso, nossa, notícias maravilhosas.
maravilhosas. Mas a pessoa que está por trás, a produção que está por trás, normalmente ela tem sempre algum problema. Não é assim, pela minha experiência como jornalista que já esteve na televisão, não assim diretamente com a televisão, mas vendo toda a montagem da televisão, né, toda a montagem de um telejornal, sempre dá alguma coisa errada. É alguma reportagem que não dá certo, é alguma reportagem que passa para outro dia, é troca de posições de reportagem, que isso acontece muito também. Uma notícia que poderia ser de abertura do jornal acaba indo lá para o final do jornal porque não é tão boa assim. Às vezes isso acontece. Sempre tem alguma coisa que não vai sair como planejado. E aí é o que a gente precisa prestar bastante atenção e o que o jornalista também tem que prestar bastante atenção. Quando uma reportagem não dá certo ou alguma coisa que foi pensada ali não deu muito certo, o jornalista precisa entender. Primeiro, que como que vai ser essa reportagem? Eu cheguei lá no lugar para fazer reportagem, não é bem assim. As informações que eu tenho previamente não é assim. Ou então tem uma reviravolta na história, que também é muito comum acontecer. Tendo essas reviravoltas, essas mudanças, não é isso, não é aquilo, o jornalista precisa entender que não vai dar certo. Aquilo não vai ao ar ou aquilo vai ao ar diferente. Acontece. Há uma insistência, às vezes, do próprio jornalista de que a reportagem fique do jeito que ela foi pensada. Agora, se o jornalista acha que daquele jeito que foi pensada ela vai render, aí fica por conta dele, aí não tem o que fazer, ele vai fazer daquela maneira, ele vai entregar daquela maneira pro diretor de jornalismo, pra reportagem e tudo, e vai ser assim que o âncora vai apresentar. Então, não adianta insistir às vezes, ou então, o repórter quer que faça dessa maneira. O repórter, ele pode querer muita coisa, mas o diretor de reportagem, né, o diretor de jornalismo ali, é que tem o poder final. Vai entrar daquela maneira? Não vai entrar daquela maneira? É ele que vai decidir aquilo. Aí eu tenho algumas dicas, né? Algumas coisas que eu reparo, né, que eu já reparei muitas vezes em jornalismo, seja jornalismo nacional, seja do jornalismo local, que eu acho que podem ser coisas que sejam importantes acontecer ou coisas que sejam importantes mudar e ser repensadas. Primeiramente, a entrada ao vivo do jornalista precisa ser muito bem pensada. Eu percebo que alguns jornalistas têm bastante dificuldade com o ao vivo. Precisa falar com o engenheiro civil sobre tal coisa, né, um exemplo. E aí o jornalista não tem essa desenvoltura toda. Eu posso confessar a vocês, gente, que é realmente difícil você entrar ao vivo e fazer perguntas porque você tem um tempo para aquilo. E não é tipo, você não tem 10 minutos, você tem 3 minutos para enfiar 5 perguntas no entrevistado. E aí, se o entrevistado enrolar, se o entrevistado falar muito, das 5 perguntas que você enfiou, você tem que fazer 2. E às vezes a gente fica sem resposta, infelizmente, porque o tempo que a fonte, né, que o engenheiro teve ali para falar, ele consumiu todo o tempo e aí não tem mais jeito, vai ter que entrar daquela maneira e tal. Por isso que é importante ter bastante tempo, é importante que aquela reportagem renda, aquela entrada ao vivo renda para que as pessoas tenham as respostas do assunto. Então é importante o jornalista conseguir controlar esse tempo que ele tem. Uma outra coisa é quando a população pede uma ajuda sobre tal coisa, dependendo do assunto, acaba sendo uma forçação de barra. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa ter uma pesquisa bastante profunda antes sobre o assunto, principalmente para não chegar lá no lugar da reportagem e não for aquilo, como eu disse lá atrás. Se não é aquilo, se o que a pessoa disse para você lá não é tão bem assim, o que vai acontecer? O que vai render essa notícia? Nem sempre rende o esperado, fica naquela forçação. Eu vi algumas reportagens recentemente, né, nesse estilo, e eu não senti a firmeza do próprio repórter em estar noticiando aquilo. Não sei, passou para mim a imagem, passou para mim a percepção de que ele forçou ao máximo a barra ali no assunto porque não tinha o que dizer. Ele chegou lá no lugar e não era bem aquilo que ele tinha pensado e agora ele está entregando isso. Então, a reportagem ficou dessa maneira, a minha entrada ao vivo ficou dessa maneira. Aguentem aí,
façam o que vocês acham que é necessário, porque vai ser dessa maneira. E às vezes fica muito ruim. Uma outra dica que eu tenho é sobre a vestimenta do jornalista. Aqui eu tô numa blusa até meio estampada, até dá pra prestar bastante atenção nesse quesito. Se você tá apresentando um jornal, uma blusa dessa aqui, nunca. Porque essas estampas, né, que vocês não estão vendo, mas parece um símbolo de coisa de rua, né? Eu não sei explicar o símbolo disso aqui. Mas por ela ter essa estampa toda assim, até pro vídeo do YouTube fica até um pouco complicado. Mas pro jornal, não, nem pense numa coisa dessas. Uma que é uma blusa mais descontraída, né, pro jornalista homem, se ele tá, por exemplo, na rua, péssimo. Principalmente se ele estiver no sol, de dia maravilhoso, nossa, vai estourar muito. Roupas muito claras, muito cheguês, até mesmo neon, nem um pouco. Eu não gosto particularmente assim. A estampa em si, no jornalismo, para o telejornal, ela é completamente complicada porque ela pode estourar muito a imagem. Uma blusa dessa, por exemplo, não entraria. Uma blusa florida, uma estampa aqui, uma coisa ali, pra mim, a roupa tem que ser lisa. Não pode ser mais que isso, não pode ter estampa, não pode ter nada que converse com a pessoa. Então tem que ser uma roupa lisa, de preferência que não seja uma cor tão chamativa assim. E às vezes o branco, dependendo da luminosidade do lugar, também não é das melhores. Então tem que prestar bastante atenção na roupa, na vestimenta. Isso principalmente para não estourar a imagem do jornal ou então a entrada ao vivo. E uma outra dica, e isso é uma dica até para o telespectador, não exija demais do jornalista, gente. Ele tá ali fazendo o seu trabalho, na orientação que ele teve do diretor de jornalismo, então não adianta você querer forçar uma coisa pro jornalista que não é isso que eles querem que fale. Ah, mas foi parcial em falar tal coisa. Tudo bem, mas isso aí tá nas entrelinhas. Isso aí não tá super explícito, é você de casa que tá achando que é parcial e tal. Eles estão fazendo a parte deles. E é o tipo de formato de reportagem. Uma reportagem que faz uma denúncia e depois lá no final, na entrada já do âncora, a dar uma nota, isso é formato. Não adianta insistir numa coisa porque nem sempre a empresa, o responsável, o órgão público vai querer dar uma entrevista. Ele vai te mandar uma nota, vai ser isso, é isso que ele vai entregar para você. E é isso que o jornalista vai ter que aguentar. Se ele não quer isso, vai lá, briga com o órgão público, com a repartição pública, mas a repartição pública não vai ser tão amigável e não vai ser tão hospitaleira para falar, ó, foi isso, aquilo outro. Não, vai te entregar uma nota e vai ser dessa maneira. É esse o jornalismo, mas não tem outro jeito, porque muitas vezes o próprio órgão público é orientado em passar simplesmente uma nota. É uma nota, ó, vai acontecer assim, assim, assim. Vai ser assim, a reportagem tá feita, eu tô ganhando o meu ganha-pão, então vai ser isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, eu espero que você, futuro jornalista que tá aí na faculdade de jornalismo, entenda o que eu estou dizendo para você e principalmente leve essas dicas na hora que você estiver dentro de um telejornal, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, se inscreva para me ajudar aqui, ative as notificações e siga as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E o Google Assistente resolveu falar ali, mas enfim. Gente, até a próxima semana, tchau para vocês!